Uma equação do segundo grau, ela é escrita nessa forma: ax² mais bx mais c igual a zero. Esse a, b e c vão corresponder a coeficientes que a gente vai ter que utilizar deles na fórmula que é dada pela solução geral, para que a gente ache valores de x que satisfaçam a condição dessa equação ser igual a zero. O que a gente vai achar então são valores que a gente chama de raízes, ou seja, valores que o x assume que tornam essa equação igual a zero. Dentro da fórmula, a gente tem um fator muito importante que é chamado de delta. Essa letra grega aqui que parece um triângulo. Esse delta que aqui na fórmula está dentro de uma raiz quadrada, ele vai determinar as soluções possíveis dessa equação. Então, se o delta for positivo, maior que zero, a gente vai ter duas raízes reais e distintas, ou seja, dois valores que o x pode assumir para tornar essa equação verdadeira. Se o delta for igual a zero, a gente vai encontrar duas raízes também, porém elas vão ser iguais. Então, a mesma coisa de dizer que tem uma solução apenas. E se o delta for menor do que zero, ou seja, negativo, não vai possuir solução, ou seja, não tem raízes reais. Por quê? Porque se o delta for menor que zero, a gente vai ter que tirar a raiz quadrada de um número negativo. Uma raiz quadrada de um número negativo, um número qualquer aqui, ela simplesmente não existe. Uma solução dentro dos reais, né, dos números reais. Voltando aqui na fórmula, então, a gente vai ter o delta, e esse delta, que é o discriminante, vai ser calculado com a seguinte fórmula: b² menos 4 vezes a vezes c, sendo essas letrinhas aqui esses coeficientes que estão dentro da equação. Depois que a gente achar o valor de delta, a gente vai jogar nessa outra parte da fórmula, que é completada com menos b mais ou menos, a gente já vai entender por que esse mais ou menos, raiz quadrada desse valor que a gente achou do delta, sobre 2 vezes a. Então vamos colocar em prática a aplicação dessa fórmula para achar os valores de x, para que essa equação seja igual a zero aqui. X² menos 4x menos 5. Primeira coisa, a gente vai identificar esses coeficientes a, b e c. O coeficiente a, ele está sempre junto do x². Nesse caso, não tem nada na frente dele aqui, é como se tivesse 1. Então, o coeficiente a é 1. O coeficiente b é o número que está junto do x sozinho. No caso aqui, é menos 4. Importante trazer o sinal ali do coeficiente, isso é muito importante. E o coeficiente c é o coeficiente independente, não tem x nenhum junto dele. Então, é o próprio menos 5. Vamos calcular primeiro o discriminante, né, o delta. Aplicar a fórmula ali, que é b². Quem é b? b é menos 4, então vamos trazer com um sinal negativo aqui para elevar ao quadrado, isso é importante. Menos 4 vezes o coeficiente do a, lembrando que esse 4 é da fórmula, não é nenhum coeficiente. 4 vezes a, o a é 1, vezes o coeficiente c, que é menos 5. Então o delta vai ficar menos 4 ao quadrado, qualquer número negativo é um expoente par, ele fica positivo. Então 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 5, vai ficar menos com menos, vai ficar mais. 4 vezes 5, 20. Então o delta vai ficar 16 mais 20 é igual a 36. Pronto, a gente achou o discriminante. Nesse caso, o discriminante 36, ele é maior do que zero. Então, a gente vai encontrar duas raízes reais e distintas como solução. Como a gente vai achar essas raízes? Prosseguindo para a segunda parte aqui da fórmula. Então, o x é igual a menos b. Quem é b? Menos 4. Então, esse menos aqui é da fórmula. Então, tem que colocar o menos 4 aqui de novo. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 36, que a gente achou lá no começo. Tudo isso sobre 2 vezes a. Quem é o a? 1, então é 2 vezes 1. Então x é igual a menos 4, o 4 vai ficar positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 36 é 6. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, seguindo, agora eu vou ter duas possibilidades, então, porque eu vou precisar fazer essa fração usando mais e usando o sinal de menos. Então, eu vou ter x1, vou usar o sinal de mais, 4 mais 6 sobre 2,
4 mais 6 é 10, dividido por 2, 5. Então, uma das respostas é 5. E a outra possibilidade, o x2, é utilizando o sinal de menos. Então, é 4 menos 6 sobre 2. 4 menos 6 é igual a menos 2, dividido por 2. Ficar aqui, isso é igual a menos 2 sobre 2, menos 1. Então, os valores que satisfazem aquela equação, o conjunto de solução dela será menos 1 e 5. Um próximo exemplo aqui. Tem a equação x² menos 4x mais 4. Vamos seguir o procedimento. Vamos identificar os coeficientes. Coeficiente A, não tem ninguém na frente do x², então é 1. Coeficiente B é o que está junto do x sozinho, então é menos 4. E o coeficiente C é o que não tem x nenhum, é igual a 4. Vamos calcular o delta, o discriminante. Lembrando da fórmula, b² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta b² é menos 4, ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4 também. Então, o delta é igual a menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 4, 16. Então, o delta é 16 menos 16, o delta é igual a 0. Quando o delta é igual a 0, eu vou ter raízes reais, porém iguais. Então, vamos jogar lá no restante da fórmula. Então, o x igual a menos b, menos 4, mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Então, menos 4 com menos 4, 4 positivo. Mais ou menos raiz de 0 é 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter que x1, vou fazer 4 mais 0, dividido por 2. Isso vai ficar igual a 2. E o x2, eu vou usar o sinal negativo, mas obviamente vai dar a mesma coisa, né? 4 menos 0 é 4, dividido por 2, também é 2. Então, eu tenho duas raízes, 2 e 2, porém elas são iguais. Então, a solução para a equação é o 2. Vamos resolver aqui mais um exemplo. Procedimento igualzinho. A, não tem ninguém na frente do x², então é 1. Coeficiente B, que está junto do x, é menos 2. E o coeficiente C é o número sozinho lá, é 5. Calculamos o delta, o discriminante. b² menos 2² menos 4 vezes 1, que é o A, vezes C, que é 5. Delta é igual a menos 2², 4. Menos 4 vezes 5, 20. Então, o delta vai ficar menos 16. Como o delta é menor do que 0, né, o número negativo, quando o delta é menor do que 0, a equação não vai possuir solução dentro do conjunto dos números reais.